Tem uma musiquinha e uns 15 segundos começo agora e depois uma regressiva eu saio falando. Professor Sérgio, por conta de um cavalheirismo não constitucional, eu vou dar preferência para a professora Carolina começar falando. Ela é estrela, ela é estrela. Nada, gente, fique à vontade. Para mim, tanto faz. Não pode, nenhum problema. Tranquilo. Olá, nós da OABRS desejamos boas-vindas ao nosso evento. A sua presença é muito importante para nós. A seguir passaremos algumas orientações importantes. Está sem áudio? Clique na seta ao lado de Configurações de áudio, localizado no canto inferior esquerdo. Então, selecione a opção de saída de áudio que estiver utilizando no momento. As opções mais frequentes são fones de ouvido e alto-falantes. O evento ficará gravado? Sim. O evento ficará disponível no portal, podendo ser assistido em até 60 dias, com emissão de certificado. Após este período, você poderá encontrá-lo no nosso canal no YouTube. Informamos que as manifestações públicas dos palestrantes representam posições pessoais e, portanto, não vinculadas à OABRS. A nossa posição institucional é externada por meio dos nossos órgãos executivos e deliberativos, como a presidência e demais membros da diretoria e conselho seccional. Agradecemos a sua participação e desejamos um ótimo evento. Bom dia a todos. É com enorme satisfação que vamos dar início ao painel acerca de arbitragem trabalhista e que participa do nosso evento maior, RS Arbitration Day. Mais uma vez, conseguimos aqui no Rio Grande do Sul convidar e chamar para conversar conosco brilhantes colegas. O primeiro painel já foi maravilhoso, ouvi o professor Carmona e o professor Valdo, coordenados pela nossa presidente da CAF, Gabriela Valal, foi realmente muito construtivo e importante. Quero aproveitar para saudar essa iniciativa que tomam a Câmara de Arbitragem da Federação e a CAMERS, que é a Câmara do Centro de Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, as duas maiores câmaras aqui do Rio Grande do Sul e que já estão bem estabelecidas. Este mês do advogado, assim chamado pela OABRS, nos oportuniza uma conversa mais ampla, para além dos nossos habituais moldes de conversarmos dentre ou entre os arbitralistas e interessados. É uma oportunidade importante que a gente tem de colocar em destaque uma certa novidade. Uma novidade porque, e me recordo quando fundamos há mais de 15 anos a Câmara da Federação, nos primeiros eventos que nós realizamos, sequer se falava em arbitragem trabalhista, o que retorna, ou que verdadeiramente ingressa no foco do nosso interesse a partir daquela reforma trabalhista ainda em curso, que a Lei 13.467 passa a prever a possibilidade de arbitragem individual. Sabido de todos nós que a arbitragem, primeiro vou fazer uma observação muito genérica, já historicamente, desde as regências portuguesas se pratica, ou se tem previsão de prática no Brasil. Depois os códigos, o Código de 39, de 73, todos eles tratam disso. É a partir da Lei de 96, a Lei da Arbitragem, que em 2001 foi tida por constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que nós avançamos para uma evolução do ambiente arbitral. E por que eu faço essa introdução quando o nosso tema é trabalhista? Porque justamente identifico que também nessa especial condição de arbitragem trabalhista e que vem impulsionada por uma positivação na Lei 13.467, nós vamos ter clareza para mim que nós vamos passar por um processo de aculturação. Vamos precisar entender, vamos precisar confiar, vamos precisar investir e praticar. E este me parece um momento
oportuno de fazê-lo quando já há regra legal que trate disso. Também, particularmente, os professores vão tratar disso, não vou tomar mais tempo, mas para lembrar que a arbitragem coletiva do direito do trabalho é uma norma constitucional de há muito inserida na Carta Maior. O que temos como novidade, que vamos tratar de mostrar que as resistências não são corretas, mostrar que há espaço, sim, para solução adequada de conflitos trabalhistas na via da arbitragem. E, para isso, nós convidamos dois brilhantes e excelentes colegas. Começo por referir a advogada Carolina Tupinambá Nascimento, colega do Rio de Janeiro, e que tem uma longa atuação na Justiça do Trabalho também, que é membro da Academia Brasileira do Direito do Trabalho, além das outras qualificações que constam expressamente e formalmente apresentadas. A professora Carolina tem também um aspecto muito importante para nós a trazer, que ela coordena, titula, não sei exatamente, professora Carolina, a melhor forma de dizer, mas uma Câmara de Arbitragem Trabalhista. Eu tenho para mim que é das primeiras no país e a sua experiência, temos trocado algumas ideias, é realmente muito importante. Ao lado dela, e não menos importante, querido e qualificado, o nosso desembargador Sérgio Teixeira Torres, que lá do nosso querido Pernambuco, nos distanciam alguns milhares de quilômetros e alguns graus de temperatura. O professor Sérgio, atualmente convocado ao TST, portanto, atuando como desembargador convocado, junto ao nosso mais elevado órgão judiciário especializado, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Eu tenho a certeza, porque conheço, conversamos, tratamos disso em outros eventos, que as duas grandes participações dos colegas agora referidos serão capazes de nos tirar muitas das dúvidas e fazer a nossa cabeça avançar em favor da arbitragem trabalhista. Faltou referir também, dentro dessa sumária apresentação que faço, o professor Sérgio também compõe a nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então, na certeza de que temos qualificados interlocutores no tema, eu gostaria de abrir esses trabalhos, novamente saudando a todos, e uma figura especial me faltou render uma homenagem, que é meu querido colega e irmão Ricardo Ranzolin, que tanto se envolve nos problemas da arbitragem há mais de 1 ou 2 décadas, como nós também, mas é uma figura importantíssima e merece o nosso querido abraço. Também, em particular, a diretoria com quem compõe a Câmara de Arbitragem da Federação, a presidente Gabriela Valau, Dr. Fabiano Zolvi, Dr. Guilherme Nitsky e Dr. André Esteves, que trabalhamos em parceria, inclusive, com a nossa colega, a doutora Fabiana Marques. É importante que a gente agradeça a todas essas pessoas que fazem, sim, o direito arbitral acontecer no Rio Grande do Sul e agora, em particular, no que diz respeito a uma certa novidade. 2017, para o direito, não é algo muito antigo. Então, falar em arbitragem trabalhista, tenho a certeza que ainda não é exatamente algo estabelecido ou comum, mas vamos tratar de fazer isso acontecer. E esse passo que damos aqui do Rio Grande do Sul para o mundo, vamos dizer assim, ele é bastante importante. Professora Carolina Tupinambá Nascimento, com enorme prazer de recebê-la aqui em Porto Alegre. Noutra situação, inclusive aos 2 convidados, nós teríamos um almoço, tomaríamos um café, mas em tempos de pandemia é o que temos, e graças a Deus que temos a virtualidade ou a virtualização como ensejadora dessa nossa conversa. Sintam-se abraçados e, professora Carolina, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, prazer enorme tê-la. A senhora tem 20 minutos iniciais para começarmos a conversar. Bom dia. Bom dia, professor André, professor Sérgio, prazer estar aqui entre 2 amigos queridos, ainda que entre 2 telinhas de televisão, mas entre ambos. Fico muito satisfeita e lembro muito da última vez que estive no Rio Grande do Sul, com um colega que me recebeu também na PUC do Rio Grande do Sul, inclusive era sobre o tema, né? A disciplina era sobre o tema solução adequada de conflitos, então saudade desses bons tempos, mas aproveitando o que temos aí para hoje, agradecendo mesmo o convite da OAB do Rio Grande do Sul,
Eu chamo a atenção, né, professor, que realmente me parece que a perfeita introdução quando fala que não é nada de novo que nós temos em termos de arbitragem, porquanto a Constituição já apregoava a arbitragem coletiva dos conflitos de trabalho. Eu digo não só a perspectiva coletiva, mas para a gente imaginar o quanto que essa modalidade de solução de conflitos, né, nos toca há algum tempo, basta pensarmos na lei de greve, cujo artigo 7º fala da possibilidade de solução arbitral, na lei dos portos, a lei de 93, que depois veio, em 2013, veio reformulada, mas trazendo a possibilidade também de solução arbitral, né? A própria lei de participação nos lucros e resultados, que veio de sucessivas medidas provisórias, hoje a Lei 10.102, ela trata também, no artigo 4º, de possibilidade de solução de conflito pela via arbitral, fora o direito desportivo, né, que não deixa de ser um braço de relação do trabalho, de vertente de relação de trabalho, que também apregoa, aí eu já não sei, mas acho que é o artigo 90, a solução de conflitos de forma arbitral. Então, essa modalidade de solução de conflitos, né, nos é bastante tradicional, apesar, né, de toda essa resistência cultural, de toda essa resistência tão histórica quanto às previsões legislativas que autorizam. E eu vejo aqui no Rio de Janeiro, nós temos, de fato, uma Câmara arbitral reconhecida pelo CONIMA como primeira Câmara de solução de conflitos exclusivamente trabalhistas, uma experiência que veio dos escritórios modelo das universidades do Estado do Rio de Janeiro e Federal do Estado do Rio de Janeiro. São duas universidades em que eu leciono como professor há alguns anos, desde 2011, a primeira, e em que constituímos essa semente de Câmara para a solução, dedicada para a solução de conflitos capital-trabalho. Hoje, existem outras modalidades de solução, além da via arbitral, a questão até de negociação coletiva, de mediação e conciliação, de solução de acordos, de homologação de acordos extrajudiciais, questão de rescisão humanizada, a partir do momento que os sindicatos hoje eles não têm mais essa aptidão para a necessidade de se homologar as rescisões, essas rescisões mediadas que têm sido testemunhadas pela Câmara, têm sido bem sucedidas, viu? E uma experiência muito, muito interessante de superação de todos esses entraves culturais. Eu convido quem estiver nos assistindo a acompanhar no site da Câmara, sematra.com.br. E quem tiver qualquer interesse também de prosseguir nessas questões, o meu endereço nas redes sociais, Carol Tupi, e a gente pode ficar em contato, estou sempre aberta para esse tipo de diálogo. Depois, quando veio o 507, letra A, de fato, a procura da Câmara tem se expandido bastante, mas sem prejuízo do 507 e de todos os parâmetros, né, se são ideais, se não são ideais, o fato é que a gente poderia sistematizar a resistência na solução de conflitos pela via arbitral trabalhista, me parece em torno de alguns elementos. Eu diria, vamos pensar em pelo menos 4 elementos. A questão do princípio protetor, acho que é muito forte. A questão da indisponibilidade de direitos trabalhistas, acho que é bem forte também. São discursos, né, fundamentos retirados
da doutrina mais resistente a esse tipo de solução. Então, o protecionismo que se espera, a questão da indisponibilidade, a questão dos direitos de ordem pública, isso também muita gente gosta de bater no peito para falar, né, que não caberia arbitragem por conta do ordenamento do direito do trabalho, né, configurar um ordenamento, digamos, de ordem pública, e aí o que seria isso? Eu acho até que eu pararia até aí nesse trio para a gente poder, para ficar dentro dos meus 20 minutos, eu acho que esse trio de resistência já fica bom. Em primeiro lugar, o protecionismo, ele já perde na largada, porque ele não se trata de uma ordem, de uma norma cogente, ele se trata de um princípio. E aí, quando a gente fala de princípio, a gente fala justamente de ponderação, a gente fala justamente de dinâmica entre valores. E aqui eu tenho um valor de autonomia, né, um valor de reconhecimento da liberdade, contraposição com um valor de hipossuficiência, de necessidade de proteção estatal. E aí, me parece, todos os livros, os manuais de direito do trabalho, quando vão apresentar, né, o protecionismo, vão apresentar intitulado essa pecha de princípio da proteção, princípio protetor, princípio protecionista. Ninguém nunca anunciou falando, olha, aqui é a regra da proteção, não. Né? É o princípio da proteção. Então, quando tivermos valores em jogo, me parece absolutamente natural a ponderação derivada dessa dinâmica de conflitos principiológicos. Então, por aí, eu já acho que não é um bom fundamento falar, não, pelo princípio protetor não temos arbitragem na justiça do trabalho. Um outro fundamento, né, que muita gente bate contra é falar assim, olha, não pode. Por que não pode? Porque pelo princípio da indisponibilidade, né, pela natureza da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, eles não poderiam ser objeto de arbitragem, solução arbitral. E aí também não me convence porque, professor André Jobim, porque a questão da indisponibilidade, a gente sabe até várias decisões do Supremo Tribunal Federal trazendo a ideia de que não existe essa indisponibilidade absoluta, né? Se existisse, a gente não teria a gente não teria duas siglas importantes, que é BBB e MMA. Ou seja, ninguém poderia, né, ofertar a sua privacidade como um direito fundamental, a sua intimidade em Big Brothers da vida, e nem a sua integridade física, né, em octógonos da vida. Então, a gente não tem essa ideia no direito brasileiro de direito de indisponibilidade absoluta. E outra dica que é importante é que, a partir do momento que o legislador reconhece a arbitrabilidade dos direitos daqueles empregados que aufiram mais de 2 vezes o teto da Previdência, ele vai dizer, sublinha, que os direitos trabalhistas são arbitráveis, ou seja, que o mesmo direito para mim seja disponível e que para o professor Sérgio, que ganha menos, seja indisponível, porque a natureza do direito, ela se perfaz nele próprio, e não em quem esteja ostentando a prerrogativa de defendê-lo, de sustentá-lo. Então, a própria redação do artigo 507 demove, né, o fundamento de que os direitos trabalhistas são indisponíveis. E, finalmente, a questão da ordem pública, eu acho que seria cômica se não fosse trágica, né? Quando o povo não quer discutir, já pega logo já saca essa etiqueta para poder... é a ordem pública, então não sabemos, não queremos, não temos condição de invadir essa seara. E, nos últimos anos, temos visto críticas crescentes dos constitucionalistas, de professores de direito público, no sentido de que esse termo, né, supremacia do interesse público,
normas de ordem pública, essa indefinição, ela acaba sendo um argumento de autoridade muito vazio e muito sem expressão de conteúdo jurídico. Então, existem algumas teses mais recentes, relevantes, no sentido de que esse conceito, né, de norma de ordem pública acaba sendo um conceito vazio em si mesmo, e o que vale por detrás dessas discussões que acabam tratadas a portas fechadas, cuja fechadura se chama ordem pública, é nada mais, nada menos do que a ponderação de direitos fundamentais. Então, no que não faria sentido essa pecha de o direito do trabalho é um ramo de ordem pública. Não é, porque assim, não sabemos nem o que é isso. Então, não temos nem definição segura a respeito do que seja essa etiqueta. Então, me parece que esses mitos sendo desestruturados, né, facilmente desestruturados, né, pela aplicação singela de fundamentos jurídicos bem conhecidos, não sustentam a tese de que, na Justiça do Trabalho, a solução arbitral ela estaria afastada do menu de modalidades de solução de conflitos. Tanto é assim, meus amigos, que temos algumas decisões importantes do TST reconhecendo a solução arbitral. Apesar de, no Supremo Tribunal Federal, as discussões não terem atingido essa discussão do tema trabalhista, o STJ mesmo tem algumas decisões no sentido de que as sentenças arbitrais seriam suficientes para levantamento, para movimentação de dinheiro, vinculado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, determinando a Caixa Econômica Federal a liberação de fundos por conta de decisões arbitrais. No TST, existe, né, uma certa agonia, uma certa angústia de idas e vindas na jurisprudência, isso é uma realidade. Mas eu destaco, acho que a primeira decisão que chama muita atenção a relatoria de um confrade da nossa academia, do professor Manos, de 2009, ela tratou muito bem sobre a questão da arbitrabilidade dos direitos trabalhistas. E aí se fala nessa decisão, uma ementa já bastante completa, bastante densa, trazendo de que seria um novo tempo a ser superado, de independência, de maturidade do trabalhador brasileiro e tudo mais, aventando a possibilidade de solução arbitral. Infelizmente, depois desse precedente, nós tivemos diversos outros precedentes no sentido de não reconhecimento, né, da solução, inclusive um dos últimos precedentes da sessão de dissídio individual, afastando a possibilidade, infelizmente, afastando a possibilidade de solução arbitral e trazendo a questão do temor reverencial. O temor reverencial, quer dizer, que é um outro mito, né? No momento que pode até existir no momento da contratação. Mas veja, no momento da extinção do contrato, o pior que poderia acontecer já aconteceu. E a gente sabe que a gente pode fazer opção pela solução arbitral via cláusula compromissória ou convenção arbitral, né? Dependendo do momento em que as partes convencionem esse formato de solução. Então, me parece que completamente possível a eleição dessa modalidade, principalmente a partir da extinção do vínculo de emprego, do vínculo empregatício, uma vez que o temor reverencial estaria totalmente neutralizado. O fato é que o TST ainda não decidiu nenhuma questão, né, de arbitragem consumada a partir da nova redação do 507.
Então, ainda há esperança, né? Ainda há esperança. E me parece que não só esperança, mas um ambiente muito favorável, né? De uma primeira etapa, digamos, de resistência, sendo já tida como vencida por todos os trabalhos que viemos construindo, pela própria evolução legislativa, pela abertura de um sistema completamente dedicado ao vínculo de emprego para um novo círculo que se avizinha, ou seja, né, para se acomodar outros atores sociais que também desenvolvam relações de trabalho-gênero, então, que me parece ainda mais confortável a ideia de superação dessa resistência cultural. E aí, computei aqui meus minutinhos, e aí eu acho que esse seria, né, o fecho, a ideia central, os 3 mitos que me parecem de fácil superação, um retrato meio mambembe da jurisprudência, mais esperançoso, e eu vou ouvir atentamente as considerações dos meus 2 colegas aqui, que imagino que comunguem com esse ponto de vista, mas que possam enriquecer a partir de outras perspectivas ainda. Professora Carolina, tal qual imaginávamos, a sua perspectiva é muito positiva e alvissareira. E a senhora toca, antes de passar a palavra ao professor Sérgio, um assunto importantíssimo, no qual se insere a arbitragem trabalhista. O mundo do trabalho, especialmente neste século, mas mais notadamente na segunda década do século XXI, está mudando mais ainda, de uma maneira mais veloz. Nessa mudança, a professora toca num aspecto importante, e eu comungo disso, tenho falado publicamente. Eu tenho para mim que o emprego acabará, e que nós vamos ter que abrir o foco do direito do trabalho, que sempre esteve sobre o emprego, para outras relações de trabalho. O cardápio hoje é muito maior. Então, é natural e oportuno que nós tratemos desta inserção positivada agora no direito do trabalho, para entender que temos que superar isso tudo e evoluir com a velocidade desses tempos. Lembrei também das aulas que dividimos de pós-graduação aqui na nossa PUC. Foi um prazer tê-la aqui, como sempre será, sempre bem-vindo. Professor Sérgio, aí diretamente de Brasília ou de Pernambuco, não sei onde o senhor anda, mas é um prazer em tê-lo. Muito obrigado pela aceitação ao nosso convite, e é contigo que está a palavra, meu querido professor. Obrigado, meu querido irmão gaúcho André, minha querida irmãzinha Carolina. É um privilégio, uma honra imensurável participar desse evento organizado pela OAB do Rio Grande do Sul, com apoio, então, da Câmara Arbitral Gaúcha, tratando de um tema, né, tão importante, junto com 2 queridos amigos, né? Realmente eu me sinto privilegiado aqui. É muito difícil, viu, André, falar depois de Carol, viu? Então, vamos já registrar aí, eu peço aos amigos do Rio Grande do Sul para darem um devido desconto, né? Porque Carol expõe com uma facilidade imensa, né? As palavras dela realmente encantam, e ela sempre, né, acerta, né, no ponto mais relevante, qualquer que seja o tópico que vai ser abordado, com o qual eu concordo, faço minhas as palavras delas que foram expostas. O que eu vou procurar fazer, então, para acrescentar, eu vou falar também de algumas bandeiras que são levantadas de forma contrária a admissibilidade da arbitragem como forma de solução de conflitos individuais trabalhistas, um dos quais coincide diretamente com aquilo que a nossa confreira Carolina já mencionou, mas eu vou acrescentar só algumas colocações, e eu vou tratar de outras 2 bandeiras, que aí eu acredito que eu tenho um pouco mais vamos dizer, de autoridade imediata de falar, porque se referem a posições predominantemente da minha corporação, da corporação ao qual eu integro, do qual eu não comungo, né? E do qual alguns colegas, queridos amigos, assim, em debates nós colocamos, muitas vezes, brincam dizendo que eu sou um traidor da causa. E eu vou procurar mostrar que não sou. Na realidade, né, eu tenho um orgulho imensurável também por integrar a magistratura do trabalho, fazer parte dessa instituição. Tenho orgulho dos meus colegas que realmente se doam, se dedicam integralmente à função jurisdicional. Mas eu tenho uma colocação bastante pragmática, no qual procuro visualizar o quadro empírico para mostrar que, na realidade, né, a arbitragem
pode ser uma imensa, uma grande aliada da Justiça do Trabalho em torná-la ainda mais efetiva e eficiente. Então, vamos lá. Eu tenho estudado formas alternativas à jurisdição contenciosa, aí do qual eu vou incluir a jurisdição voluntária, como forma de solução de situações conflituosas, ou que originalmente eram conflituosas na esfera trabalhista há bastante tempo. O André sabe disso. Então, realmente tem sido um dos focos dentro dos meus estudos dirigidos a múltiplas dimensões de acesso à justiça. E eu realmente passei a me concentrar muito no estudo da arbitragem e a sua aplicabilidade, porque eu reconheço que a arbitragem, ao lado de outras fórmulas extrajudiciais ou judiciais não contenciosas, servem também como meio, como caminho para se concretizar o ideal de acesso à justiça. Mas, especificamente em relação à arbitragem, realmente nós sentimos uma resistência forte, né? uma postura bastante antipática por parte de alguns profissionais que atuam dentro e no âmbito da justiça do trabalho, e eu quero abordar, então, essas bandeiras que normalmente são levantadas. A primeira bandeira, a Carolina já falou, né, com muita propriedade, a ideia da indisponibilidade absoluta de direitos trabalhistas, né, já que a Lei 9.307, ao tratar da arbitragem, estabelece que somente pode ser submetido à arbitragem os interesses patrimoniais disponíveis envolvendo pessoas civilmente capazes, então isso não serviria para uma forma de solucionar conflitos individuais trabalhistas, porque os interesses em jogo seriam interesses absolutamente indisponíveis, envolvendo pelo menos um sujeito que mereceria uma proteção especial, uma tutela especial em virtude de sua situação de hipossuficiência, numa relação desequilibrada pelo maior poderio econômico do empregador. Então, isso aí todos nós já ouvimos, já pensamos. Deixa eu acrescentar uma pimenta em relação, né, àquilo que a minha querida Carol mencionou, né? Veja, existem direitos trabalhistas absolutamente disponíveis? Existem, lógico. Todos os direitos de um trabalhador se enquadram como direitos absolutamente indisponíveis? Lógico que não. A indisponibilidade absoluta é exceção. Ela envolve alguns direitos trabalhistas, direito à integridade física, emocional, aqueles direitos trabalhistas inerentes à personalidade do trabalhador, indiscutivelmente, são absolutamente indisponíveis. E por absolutamente indisponível, nós estamos tratando de direitos que, então, não apenas não podem ser objeto de despojamento pelo seu titular, mas sequer podem ser objeto de prescrição. E nós sabemos que na área trabalhista nós temos a prescrição quinquenal em relação aos créditos durante o decorrer do contrato e a bienal após o término do contrato. Só esse fato já derruba essa bandeira, levantando que os direitos são absolutamente indisponíveis, porque se um direito é absolutamente disponível, ele não é prescritível. E sabemos, né, que os créditos trabalhistas, em especial, são plenamente atingíveis por meio da prescrição que nós vamos encontrar no artigo 7º, inciso 29 da Constituição e no artigo 11 da CLT. Então, só isso aí já derrubaria, mas vamos acrescentar. Veja, se os direitos trabalhistas, especialmente o direito de crédito, é indisponível o direito do empregado de perceber um salário, é indisponível. É o direito do empregado de perceber um salário pelo menos equivalente ao salário mínimo, proporcional, dependendo se ele trabalha por hora, por dia, também disponível o direito dele abrir mão desse direito estrutural da relação de emprego dele. Mas, em relação a eventuais dívidas e discussões sobre se o salário era pago a menor ou a maior, ou se existe, então, alguma diferença por esse ou aquele motivo, se esse direito fosse absolutamente disponível, especialmente quando há uma situação de conflito aqui, né? Nós temos a res dúbia, a coisa duvidosa, porque o empregador está dizendo que é devido, o empregado está dizendo que é devido, o empregador está dizendo que já pagou. Nessa situação, se nós estivéssemos diante de direitos absolutamente disponíveis, ora, não seria possível submetê-los a uma conciliação judicial homologada por um juiz. Eu sempre pergunto ao meu colega, levante a mão o colega, juiz do trabalho, que jamais homologou um acordo no qual o empregado teve que fazer concessões, teve que abrir mão de algo que ele estava disputando, que ele estava acreditando ser devido, ou às vezes que ele sabe ser devido, porque nós celebramos, às vezes, conciliações na fase de execução de um título executivo judicial já formado, e mesmo assim admitimos em situações nas quais a empresa está numa precária situação, pré-falimentar, e a única forma do empregado receber alguma coisa seria ceder um pouco. Mas vamos ver homologações dessa natureza o tempo inteiro. Ora, então, não é possível dizer que o direito é absolutamente indisponível. Que boa parte dos direitos tenham uma proteção de uma indisponibilidade relativa, isso eu posso até concordar.
Mas a indisponibilidade relativa, ela não impede que haja o despojamento, ela apenas estabelece a necessidade de ter alguns cuidados a mais, considerando a situação de desequilíbrio que existe na relação de emprego. Mas, de forma alguma, isso vai impedir, isso vai vedar que o empregado, especialmente aquele que não se encontra mais vinculado na empresa, como o Carol disse, que não tem mais aquele temor reverencial em virtude do seu empregador e quer continuar trabalhando, aquele que já foi deslocado, que não se encontra nessa situação. Então, nós podemos entender, temos que entender que o direito dele, né, de se despojar, de dispor de interesses que ele alega ser numa situação conflituosa, né, não pode ser impedido com essa bandeira que os direitos são absolutamente disponíveis. Senão, nós não teríamos conciliações judiciais e muito menos conciliações judiciais, meu caro André, com retenção dos honorários devidos ao advogado, que o advogado tem que receber legitimamente pelo trabalho que ele prestou. Mas se nós estamos autorizando que seja retido uma conciliação judicial, como é muito comum aqui em Pernambuco, é a praxe. Então, como é que o direito pode ser indisponível se, além de ele fazer concessões ao empregador, se permitiu que uma parte ficasse com o advogado? Lógico, porque o direito não é absolutamente indisponível. Então, isso aí já derruba essa bandeira, né, de impedimento, de ser impossível submeter. Ok. Quais são outras duas bandeiras que Carol, eu acho, muito educadamente não falou, né, porque ela, como atua nessa área advogada, ela não vou falar mal em relação aos nossos colegas que entendem de uma forma diferente. Eu não vou falar mal deles também, não, mas eu vou tentar expor como a interpretação dele, no meu entender, é equivocada. Respeito quem entende de forma diferente. Mas vamos lá, qual é a outra bandeira que é levantada? Bandeira mista. Somente o juiz do trabalho tem condições de, com isenção, imparcialidade, intervir numa situação conflituosa trabalhista e definir qual, né, o direito aplicável, quem deveria receber o quê. Né? Somente o juiz do trabalho teria, né, essa envergadura moral para cumprir essa função tão nobre. Veja. Eu sou juiz de trabalho há quase 30 anos, daqui a 2 meses, André, completo 30 anos de magistratura. Tenho muito orgulho dos meus colegas juízes de trabalho, da justiça do trabalho de uma forma geral. Mas assumimos a posição de escolhidos por Deus como o único capaz, né, o único ente capaz de intervir, é uma visão tão corporativista, mas tão corporativista, que eu tenho até vergonha de abordá-la diretamente. Mas eu escuto isso sistematicamente. Não, o quê? Um advogado atuar como árbitro? Né? Um profissional de outra área atuar como árbitro em questões de trabalho. Não vai dar certo, Sérgio, não vai dar certo. Você sabe que nós temos que ter a nossa independência para poder exercer essa nossa função. Eu digo, veja, se essa é a sua interpretação, você não conhece alguns profissionais que eu conheço, como meu querido irmão André, como minha querida irmã Carolina, de um padrão ético altíssimo, pessoas com a seriedade, que amam, né, o direito do trabalho, e que primam por essa atuação, né, acima de qualquer suspeita, porque sabe que são modelos. Nós temos excelentes árbitros, excelentes mediadores e conciliadores, né, que são fora da estrutura do Poder Judiciário. Então, essa visão é arcaica, é ultrapassada, é excessivamente corporativista. Eu até me sinto mal de falar com ela, mas é uma realidade, é uma bandeira que eu escuto sistematicamente ser levantada. Então, vamos esquecer isso aí. Qual é a terceira bandeira? E essa realmente é trazida para mim constantemente, quando alguns colegas brincam que eu sou um traidor da causa, e eles alegam que, Sérgio, você estimular essas fórmulas alternativas, esses meios adequados, arbitragem, mediação extrajudicial, conciliação extrajudicial, você está levando a justiça do trabalho à ruína. Nós vamos perder importância, até eventualmente sermos extintos. Por quê? Porque nós somos importantes pelo volume de causas que nós julgamos. Então, nós temos que manter esse monopólio. Aí, essa também é uma visão, eu entendo, corporativista, mas eu falo para o colega, eu tenho uma interpretação totalmente diferente. Mas totalmente. Deixa eu começar a explicar por que eu entendo que é totalmente diferente. Vamos lá. Primeiro, você entende que nós temos que ser valorizados pelo número de processos que nós julgamos. Esse raciocínio é idêntico àquele que defende que você tem que valorizar, né, o corpo de bombeiros de acordo com o número de incêndios que eles apagam. Então, se em determinado período o corpo de bombeiros não apagou nenhum incêndio, então vamos desestruturar, vamos despedir todos os bombeiros, não precisamos mais deles. Você não vai ver o número, né? Sempre teremos causas que terão que ser submetidas à justiça do trabalho. Sempre. Sempre existirão aquelas causas que não temos condições de submeter à arbitragem ou à conciliação ou à mediação, seja porque envolvam interesses
absolutamente disponíveis, seja porque as partes não conseguem chegar, né, a um consenso de uma outra forma de solução, né? Sempre vamos ter, né, vamos dizer, uma reserva de mercado absolutamente impenetrável. Agora, essa reserva, né, com toda sinceridade, ela é muito aquém, muito inferior ao número de processos que nós julgamos, né? Vocês pararam para ver, toda vez que sai a justiça em números, eu passo mais de uma semana só estudando aqueles números, André. Só vendo, né? E eu estudo sobre uma ótica diferente da maioria, porque eu começo a computar horas. Por exemplo, em média, um juiz do trabalho do primeiro grau, né? E veja como eu disse, eu sou super orgulhoso dos meus colegas de primeiro grau, super esforçados, dedicados, que doam sua vida, se sacrificam pela justiça do trabalho e por cumprir essa missão jurisdicional. Mas, em média, um juiz do trabalho julga, profere 1.200 sentenças por ano. Essa é a média, 1.200 sentenças por ano. Se você calcular que eles dedicam 8 horas por dia só para sentenciar, sem considerar o tempo de despacho com advogados que fazem audiências, que atuam na execução, só para sentenciar 8 horas por dia útil. Isso dá uma média, veja, dedicando 8 horas, sem considerar tempo de audiência, tempo de despacho. Isso dá uma média de 5 sentenças, aproximadamente 5 sentenças por dia útil. 5 sentenças de casos concretos, e casos que são o mais importante da vida daqueles litigantes, né? Isso significa que nessas 8 horas eu dou uma dedicação de 1 hora e 40 minutos, em média, 1 hora e 38 minutos por sentença, né? Veja que, se eu sou aquele cidadão que minha vida depende daquele resultado, eu não vou ficar muito feliz de saber que foi dedicado 1 hora e 40 minutos, em média, para julgar minha causa. Agora, o que é que o juiz pode fazer? Ele não pode fazer mais nada, porque pelo volume que ele tem que julgar. André falou, né? Eu estive convocado no TST. André, no gabinete entravam, em média, por semana, 450 processos. Carol, 450 processos por semana, para eu manter o número do acervo, né? Se eu quisesse, eu tinha que julgar mais de 450. Isso daria uma média, se nós estamos trabalhando 10 horas por dia só nessa atividade, de menos de 10 minutos por decisão. Como desembargador do tribunal, né, eu profiro, em média, 9, 10 acórdãos como relator por dia útil, como relator só. Não inclui os processos no qual eu julgo também. É uma loucura. Se você pegar o número de processos que um juiz de trabalho julga, divide pela metade. Pega aquele mesmo número e divide pela metade, mesmo assim será um número que assusta qualquer colega meu da Inglaterra, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos. Quando eu falo com algum colega, eu participo de grupos com juízes de outros países, e ele não conhece a nossa realidade ainda, e começa a mencionar quantos processos eu atuo, eu julgo por dia como relator. Eles inicialmente pensam que é brincadeira, André. Eles não acreditam. Não acreditam. Não, o quê? Não. Você faz 18 acordos por dia. Não é possível. É a média. E no TST foi muito maior esse número. Então, é uma realidade, né, que você pode dividir, e depois dividir de novo, e dividir uma terceira vez, e não vai sobrar processo. Agora, nós vamos ter melhores condições do quê? E nos dedicarmos para minuciosamente, artesanalmente, examinar cada causa. Que eu acredito que é isso que eu, como cidadão, gostaria de ver, né? Um colega nosso, Lúcio Munhoz, se não me engano, ele é vinculado ao TRT de Santa Catarina, ele já se aposentou, ele fez o doutorado dele na Escócia. Ele disse que mais chocou ele positivamente quando ele estudou também lá os tribunais de trabalho da Escócia, porque a Escócia tem uma justiça do trabalho, era a quantidade de tempo que eles dedicavam para julgar uma causa. Às vezes eram dias e semanas para julgar uma única causa, o juiz ficava só nessa causa. Porque aí você conseguia realmente, artesanalmente, saber detalhes. O volume que nós temos hoje, nós não temos condições de efetivamente afirmar. Então, na realidade, essas formas alternativas, elas vão servir como aliadas à Justiça do Trabalho, reduzindo, né, esse número, esse quantitativo absolutamente imenso, para que reste com a Justiça do Trabalho, permaneça com a Justiça do Trabalho, aquelas causas que realmente precisamos da intervenção de um especialista como juiz de trabalho para decidir e definir o respectivo deslinde. Eu tenho certeza que o juiz do trabalho será tão juiz como ele é hoje, se ele julgar 1/4 do número de processos, mas de uma forma como ele mesmo sonha. Porque eu sonho isso.
Eu sonho de poder dedicar uma só semana a um caso para julgar. Eu posso examinar, quero conhecer até os apelidos do reclamante e do reclamado. Saber tudo, eu adoraria ter isso, mas eu não. Eu estou num processo de produção em massa, no qual eu estou recebendo e tenho que levar para a minha turma 60, 80, às vezes 100 processos numa semana. Porque esse é o contexto, né? E por maior que seja meu esforço, por isso eu reconheço o esforço do juiz de trabalho. Nessa realidade, nesse contexto, né, não há judiciário que consiga dar conta, não há judiciário que consiga proporcionar o nível de exercício da jurisdição que eu, pessoalmente, como cidadão, espero, mesmo reconhecendo todo esse esforço, toda essa dedicação. Tem. É uma realidade empírica devido a esse quantitativo imenso, e simplesmente não tem. Esse é um auto-reconhecimento, é algo que eu confesso todos os dias. Eu queria poder ser melhor, tendo mais tempo, né, para dedicar a cada causa. E isso não irá acontecer enquanto se buscar manter esse monopólio. Então, a ideia de expandir, de permitir que profissionais altamente gabaritados, técnicos, com alto padrão ético, possam atuar também naquelas causas que não precisam ser submetidas a nós. Eventualmente, existir alguma irregularidade, alguma fraude, caímos em cima, né? Reconhecemos que houve coação na formação do compromisso arbitral, ou da assinatura de um contrato que tinha uma cláusula compromissória, conforme previsto no artigo 507b, tudo bem, né? Nesses casos nós atuamos, mas partir do princípio, partir da premissa que nós estamos diante de pessoas éticas que querem contribuir. E aí, então, abraçando esses colegas fora da estrutura do judiciário, eu tenho certeza que nós vamos ser ainda melhores, ainda mais eficientes no cumprimento da nossa missão. Por isso, o estímulo, o reconhecimento e o aplauso que eu sempre faço em direção a todos aqueles que abraçam essa causa, como o André, como a Carolina e como esses que estão assistindo. Façam, porque eu, sinceramente, acredito que a Justiça do Trabalho precisa desse auxílio, precisa dessa parceria. Essas considerações, então, cheguei a 20 minutos, foi isso? Mais ou menos, estou vendo aqui 34, foi mais ou menos o que eu queria expor, mas eu quero responder eventualmente qualquer indagação, se existir, tá bom? Então, repasso de volta. Doutor Sérgio Torres, brilhante a sua abordagem, própria de um magistrado de escola, como é Vossa Excelência, e, em primeiro lugar, aqui que nós conhecemos, pelo menos a do Rio Grande do Sul, sinal do Brasil, a Justiça do Trabalho, o volume de processos é insuportável e invencível. Então, esse seu reclame é de realidade. Não há, com certeza, essa noção de perda de poder na medida em que a arbitragem não é a panaceia do judiciário trabalhista. Mas vejam, esta mesma discussão, quando começamos aqui há 15 ou 20 anos atrás a tratar no Rio Grande do Sul, fazíamos palestra por todo o Estado, e a desconfiança era dupla, dos advogados e dos magistrados. Os magistrados, Vossa Excelência esclareceu bem, medo de perda de poder, absolutamente impróprio, na medida que a arbitragem não tem o império. Eu não posso conduzir testemunhas e, a despeito do grau de cumprimento espontâneo da decisão arbitral, tal qual uma sentença, infinitamente maior. Mas, ainda assim, nós precisamos da coerção do Estado, notadamente na execução. Então, esse argumento realmente não me comove de que haveria perda de poder. Segundo, aquela referência en passant que foi feita de acabar até, que é uma preocupação de alguns com a Justiça do Trabalho, enquanto não acabar o conflito, enquanto houver conflito, pode me dizer que julga lá ou julga cá, mas a estrutura da Justiça do Trabalho, capilarizada no país inteiro, é ainda a melhor forma de resolverem estes conflitos. Mas vejam, também a observação óbvia, são centenas, quiçá milhares de acordos judiciais realizados diariamente, onde está escrito que o juiz quebra a disponibilidade patrimonial do trabalhador? Ou será que é só porque agora está demitido? Aí um argumento importante, a professora Carolina trouxe também, já não tem mais o desequilíbrio de forças. Mas isso, vejam, é preciso referir, isso se envolve neste novo ambiente do mundo, das relações de trabalho e do direito do trabalho, que nós vamos precisar, sim, lançar mão de todas as armas que tivermos no sentido de resolver tantos conflitos. Um país que tem 206 milhões de habitantes e que tem 103 milhões de processos é impossível.
Não vá alguém me dizer que o judiciário vai resolver, porque não vai. A despeito dos novos movimentos do CPC, de ações coletivas, incidente de repercussão geral, a própria definição lá no recurso de revista trabalhista, não fazem mágica. E, portanto, esse grau de litigiosidade, ele também se maneira, ele abranda quando nós partimos para uma solução arbitral. É desde lá escolher ou perceber e contratar a possibilidade de uma cláusula compromissória ou mesmo depois do contrato estabelecido. Mas eu quero devolver a palavra para a professora Carolina, lembrando, uma semana atrás, esteve aqui em Porto Alegre, nosso confrade, grande constitucionalista, Manuel Jorge Silva, com quem eu dividi algumas aulas também, e uma das questões que me chamou a atenção é o fato de que ele sugeria que não se buscasse definir ordem ou interesse público, porque não há clareza nesses conceitos e eles são excessivamente maleáveis. Foi um ponto que a doutora Carolina Tupinambá trouxe. E perguntaria, professora, avançando nessa nossa importante conversa, vejam que quem não é da área teve a oportunidade de ver uma concentração de argumentos mágica aqui em poucos minutos, mas que os nossos brilhantes convidados conseguem fazer. Mas no sentido de saber como anda, e também é muito interessante fazer este paralelo. Já houve muito dessa resistência com a arbitragem comum, agora ela está neste âmbito trabalhista ocorrendo igualmente. Por exemplo, e a pergunta é a seguinte, professora, nós temos, eu vou usar palavras do professor Carmona, brilhante arbitralista, que participou, inclusive, da formação da lei da arbitragem. Como é que nós podemos ver esta moda que hoje já está na arbitragem comum de anulação das sentenças? Sentenças arbitrais, excluamos aqui o objeto trabalhista, e eu quero saber se a sua experiência já contempla algum movimento judicial nesse sentido. Mas hoje, na arbitragem comum, é bastante, usar as palavras do Carmona, moda no sentido de se buscar essa anulação, naturalmente, quando a sentença arbitral não lhe é favorável. Como é que a senhora vê isso, professora Carolina? Realmente a experiência assim da nossa Câmara, né, que tem 6 anos, a gente não teve, nunca, ainda bem, né, André? A gente não teve, e muitas vezes a gente faz também alguns acordos coletivos, não acordos coletivos atípicos, né? Não sem a participação do sindicato, com associações, enfim. E muita gente faz essa pergunta, mas e quando chega, e o judiciário, como é que vê isso? Eu falo, gente, eu não sei, porque assim, as pessoas saem tão felizes que ninguém nunca foi ainda questionar no judiciário. Agora, realmente, na arbitragem, não dá para você julgar empatado, né, e condenar o escrivão em custas. Então, assim, alguém vai sair perdendo. E essa pessoa ela tem um potencial de ir à judicialização muito grande. Agora, eu até, meu modo de ver, eu concordo muito com o professor Leonardo Greco, eu acho que é um dos maiores processualistas vivos na atualidade, assim, e ele fala de que muitas vezes esse afastamento, né, que a gente vê da arbitragem em relação à tutela estatal, que funciona muito bem e que é o ideal, principalmente nos outros países, poderia ser um degrau, um fator a colaborar com a queda desse preconceito. Se a gente falasse, então, quer saber? Deixa o judiciário, então, rever, se for o caso, as pessoas irem lá e falar. E o judiciário tendo maturidade para analisar a questão, verificar, né, a opção pela via arbitral, havendo algum vício de consentimento, ele eventualmente adentrar no mérito, ou reconhecer que não haja qualquer vício de consentimento e afastar aquela questão, eu vejo que como uma solução positiva nesse momento da gente tentar escalonar, vencer preconceitos e entraves culturais, né? Lógico que a gente dependeria muito da maturidade do judiciário, mas e principalmente, né, desse compromisso de afastamento e
de responsabilidade em relação às circunstâncias onde não tem havido o menor indício de vício de consentimento na solução pela via arbitral. Mas eu não acho que é um bicho de 7 cabeças, não, viu, André? Assim, não acho que o que o árbitro botou a mão, o judiciário não pode falar, porque aí a gente acaba vivendo essa mesma estereótipo que o judiciário tem da arbitragem, a arbitragem devolver isso para o judiciário. Então, acho que são instâncias independentes que, eventualmente, podem se comunicar e que caberia ao judiciário a observância da vontade que elege a opção, né? E não havendo, né? Em havendo alguma suspeita a respeito da idoneidade dessa vontade, sim, pensar na solução de mérito daquela causa. Então, eu acho que é uma solução ponderada e madura das partes envolvidas e talvez uma boa ferramenta para a gente superar impasses ligados a preconceito e ligados à falta de cultura dessa solução de conflitos. Agora, eu acho interessante também um confrade nosso, né, o professor Arion Romita, ele tem uma obra Proteção em Xeque, e ele fala justamente desse ponto. Eu acho muito interessante como que ele critica a questão da variação do conceito de ordem pública, tanto no tempo quanto no espaço, tanto, né, em relação às várias idades das legislações do trabalho do país. Então, esse esvaziamento do conceito de ordem pública já passou da hora, né? Porque realmente ele a pretexto de trazer, né, para os seus defensores uma segurança jurídica, ele só servil para desconstruir justamente essa segurança jurídica, a partir do momento em que ninguém consegue delimitar o conteúdo jurídico desse conceito. Então, meu modo de ver é por aí. Professora Carolina, de novo, complementação importantíssima, e que antes de passar a palavra para o doutor Sérgio, eu vou lembrar que, nesse mundo novo do trabalho, nós não vamos ter espaço para aquilo que a gente chegou a imaginar que teríamos, que é o emprego ideal europeu. Nem lá ele existe mais. Aquele welfare state que sustentava um contrato de trabalho cheio de direitos não vai mais existir. Na indústria, eu tenho isso por muito claro, para mim vai sobreviver na prestação de serviço, notadamente até turismo. Mas o fato esse é que aqueles que são nossos princípios basilares, se nós fôssemos pegar um só, princípio da proteção ao hipossuficiente, aquele que, segundo todos nós sabemos, é o princípio fundamental, a partir do qual, lembremos Américo Plá Rodrigues, nosso brilhante juslaboralista uruguaio, que tem um livro importante sobre o assunto, que estes princípios eles têm evolução, eles não estão estanques e não são pedra. Então, eu demorei muito e acho que até consegui chegar num verbo interessante, que esses princípios basilares do direito do trabalho, e tem a ver com compreender a arbitragem como um instrumento adequado de solução de conflitos, eles precisam ser revisitados. Basta ver a alteração trazida pela 13467, que mexeu num outro importantíssimo subprincípio, que é a aplicação da norma mais favorável. Quando alterando o 111 para incluir um A maiúsculo nele, diz que, olha, aqui prevalece o acordo ou convenção coletiva, mesmo que a lei seja melhor. Isso é uma mudança de paradigma importantíssimo. Nós que lá na Revolução Industrial desgarramos do direito civil, porque lá no direito civil se pressupõe a igualdade de forças, com a consequente autonomia da vontade, com a consequente liberdade contratual, agora, neste século, nos reaproximamos. Basta ver a nova regra do parágrafo 1º, ou único, do artigo 6º, que expressamente invoca o direito civil como de aplicação subsidiária ao direito do trabalho. Isso por quê? Porque o mundo mudou. Ou quem sabe não decidimos ainda se os trabalhadores por aplicativo, pode ser entrega de comida ou o Uber, o mundo não decidiu ainda se eles são
titulares de uma relação jurídica dessa ou daquela natureza, se estão empregados ou não estão. O fato é que, por exemplo, há meses atrás, paralisaram São Paulo em 2 momentos distintos, com paralisações tipicamente de empregado. Fizeram greve, foram para frente do Tribunal de São Paulo e dizer assim, olha, nós somos Uber, nós não somos empregados, mas nós estamos vivos, nós precisamos de proteção. Então, é nesse sentido que talvez a gente tenha o dever de prospectar novos fundamentos, entender esse mundo novo, e neste espaço entra, sim, a arbitragem, como entra a mediação. Pois, doutor Sérgio Torres, o que lhe parece como esse espaço que nós estamos construindo ainda no âmbito do direito? Muito bem, muito bem. Eu vou falar sobre os 2 tópicos. Aquele tópico abordado na questão que foi apresentada para a Carolina, e depois sobre essa questão em relação ao nosso futuro. Né? Em relação, né, à questão dessa moda agora, essa tendência de anular sentenças, bem, eu posso atribuir isso, né, àquela postura do brasileiro de não desistir nunca. Então, quando está insatisfeito, é justo esperneando, né, com o resultado, eu vou tentar atacar de qualquer forma. Mas a própria lei da arbitragem ela é extremamente restrita naquelas hipóteses, né, que podem ensejar a nulidade de uma sentença arbitral. Nós primeiro temos 2 situações aqui. Primeiro, né, eventualmente uma discussão sobre a nulidade da convenção arbitral, de uma invalidação da convenção. Isso é uma outra situação, no qual a parte apresenta um defeito no respectivo negócio jurídico, dizendo que foi submetido a alguma forma de coação. Isso é uma situação. Agora, a anulação da respectiva sentença são casos muito restritos. Você vê o artigo 21 da Lei 9307, parágrafo 2º, ela estabelece umas diretrizes gerais de que o procedimento arbitral tem que observar contraditório, igualdade, imparcialidade do árbitro, seu livre convencimento, mas lembramos que a arbitragem permite que as partes escolham qual conteúdo normativo será aplicado àquela solução, se será uma arbitragem de direito ou se será uma arbitragem de jurisdição. Então, isso aí já é uma outra possibilidade. E o artigo 32, que elenca as hipóteses de nulidade da sentença arbitral, também são bastante restritas. Emanou de que não podia ser árbitro, não considera os requisitos previstos na lei, foi proferido fora dos limites da Convenção de Arbitragem, então são extremamente restritos. Eu, sinceramente, assim, não julguei nenhuma causa envolvendo uma postulação de invalidade de arbitragem há bastante tempo, mas também, no meu estado, o recurso à arbitragem em matéria trabalhista não é tão frequente, acredito, como é em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Temos alguns casos aqui, mas realmente são casos isolados, talvez por isso que nós não tivemos a oportunidade de firmar uma jurisprudência nesse sentido. E quanto à sua colocação, é muito interessante, André, porque eu tive que, recentemente, preparar, né, o relatório para um dos grupos de estudo do Congresso Mundial que vai existir no Peru sobre direito do trabalho e da seguridade social. Eu tive uma linha de raciocínio muito semelhante à sua, em relação ao nosso futuro e decisões difíceis, envolvendo temas sensíveis, que nós vamos ter que adotar como sociedade, os nossos parlamentares vão ter que definir se vão tornar o direito de trabalho excludente ou inclusivo. Né? Isso é uma decisão, né, que terá que ser feita, uma decisão política, uma decisão social extremamente importante. Cada um de nós podemos ter sua própria visão, acredito que nossa visão é muito semelhante, André, em relação à importância dessa expansão do direito de trabalho para alcançar essas novas modalidades de relações, permitindo-se, logicamente, uma disciplina diferenciada, considerando as peculiaridades de cada forma, né, de desenvolvimento da relação humana, mas essa necessidade. Eu acho que a arbitragem, para eventualmente solucionar esse conflito, pode ser muito interessante pelo seguinte: saiu um artigo mês passado, escrito por Silvio Meira. Silvio Meira não é da área de direito, ele é da área de tecnologia. Ele é um professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco e que foi um dos fundadores do Porto Digital aqui em Recife, que é um grande centro de empresas tech. Né? Meu filho mais velho, que é dessa área, trabalha, né, numa das grandes empresas tech lá do Porto Digital. E ele trabalhou essa questão num artigo muito interessante, depois eu encaminho para você, no qual ele discute, diz, olha, nós estamos num momento de transição, no qual realmente nós estamos vendo surgir novas relações em todas as espécies, não apenas trabalhistas, mas também trabalhistas, e pode ser complicado o nosso legislador de imediato pisar e já definir uma legislação que na cabeça do legislador deve durar 10 ou 15 ou 20 anos. Por quê? Porque daqui a 3 anos tudo vai ser diferente.
E 3 anos depois disso, vai ser diferente do que era 3 anos antes. Então, nós estamos num período de mudanças incessantes, né, e extremamente céleres. E talvez nesse período, um pensamento dele, o criador do direito, né, o criador da norma, possa, de repente, até se afastar um pouco daquela sua tendência natural, quando ele quer legislar, quando ele quer normatizar pensando no todo e para sempre, como se fosse daqui para 20 ou 30 anos. E ele realmente pensar em algo mais a curto prazo, em um nível quase que experimental, para ver o que seria, então, do desenvolvimento, né, daquela respectiva relação. E a arbitragem, ela permite uma flexibilidade que o processo judicial estatal não permitiria. E seria, então, eu acredito, realmente uma forma muito interessante, nesse período na qual ainda estamos evoluindo de um complexo contextual para outro, com novas modalidades que, em si, mudam, porque se a gente analisar tudo 5 anos atrás, nós vamos ver que não existiam todas essas relações e a formatação que elas estão sendo materializadas hoje. Isso permitiria, talvez, uma maior flexibilidade e melhores condições do árbitro se inserir nesse universo, que é muito distante do nosso judiciário atual, né? Conhecendo as peculiaridades dessas relações, poder, então, eventualmente, solucionar conflitos ou até conduzir a soluções consensuais dentro da arbitragem, que também é uma possibilidade, com propriedade e com maior precisão, considerando, então, essas peculiaridades dessas relações novas que surgem a cada dia e que se modificam também, né, que passam por transformações a cada dia. Então, eu penso nessa direção, caro André. Excelente, professor Sérgio. Nós depois, já rumando para o encaminhamento, terá mais 1 minuto, mas é só para salientar que este estrondoso e triste número de 15 milhões de desempregados, ele, data máxima vênia, nunca vai se reduzir. Porque nesses 15 milhões ainda tem uma criação recente da reforma trabalhista, que é o emprego intermitente, que pode até não receber 1 centavo durante 60 dias. Mas, vejam, a semana passada, de novo, quem sabe nessa tentativa, neste tateio de futuro, foi uma decisão já da Câmara dos Deputados, avaliando a medida provisória 1045, criando outras formas ainda de trabalho, tentando inserir os primeiros passos no mercado de trabalho, as pessoas com mais de 55 anos, e eu não estou querendo aqui sequer fazer juízo de valor, eu estou querendo evidenciar que as mudanças são importantes, elas são necessárias e a gente não tem a certeza de funcionarem ou não. Eu tomo por melhor das boas-fés as mudanças e os jabutis que entraram na medida provisória 1045, porque é uma tentativa, como já se fez do emprego a tempo parcial, tentativas de ocupar as pessoas. Talvez a forma de ver o trabalho, não o emprego, no futuro de hoje ou de um pouco tempo atrás para frente, seja entender que as pessoas precisam ter ocupação e renda. E este modelo tradicional que nos inspirávamos de contrato de trabalho, data máxima vênia, temo que vá desaparecer. Professora Carolina, a senhora tem alguns minutos para nos dar o prazer do seu encerramento antes de devolver a palavra ao professor Sérgio. Ué, gente, mas já acabou, então eu estava pensando que ainda ia ter mais umas 20 perguntas aqui, a gente ficava conversando o dia todo, com os amigos. Assunto olha, não falta. Só mesmo agradecer pelo prazer de estar aqui entre os dois. Realmente todos os temas, né, que tratamos, não só a questão da arbitragem, mas todos esses desafios do direito do trabalho 4.0, do direito do trabalho do futuro, estaremos juntos aí para discutir outras tantas e tantas questões que estão imbricadas nesse contexto tão desafiador, e acho que agora realmente é o momento de vencermos, né, esses entraves, essas resistências infundadas, para pensar num verdadeiro direito do trabalho que iria, de fato, englobar os destinatários, né? De fato, servir com um grande arcabouço social
de referência entre as relações capital-trabalho. Então, tenho muita alegria de participar ao lado desses dois amigos para poder tratar desses temas tão importantes e me coloco à disposição do pessoal aí em meios, redes sociais da vida, porque é uma discussão que está realmente só no começo, né? Professora, já vou lhe dar o agradecimento, antes vou passar para o professor Sérgio. Ok, meu caro André, minha querida Carolina, também agradecer por essa oportunidade para dialogar aqui, para participar desse painel tão relevante com esses queridos amigos, e uma palavra dirigida realmente a quem está nos assistindo, quem depois vai assistir, porque vai ficar disponível, se não me engano, na OAB e depois pelo YouTube, né? De meu reconhecimento e apreciação que eu tenho pela coragem daqueles profissionais que, mesmo diante dessas posturas refratárias, essa resistência, acreditam nesse caminho, entendem que podem contribuir, eu realmente acredito que podem contribuir, podem se tornar parceiros importantíssimos, podem até acabar sendo, ao invés de a causa da extinção, de repente, a causa do resgate de um prestígio, uma legitimidade ainda maior do judiciário, de uma forma geral, e da própria Justiça do Trabalho, por permitir, com essa divisão e assumindo uma parcela desses conflitos que surgem, que não precisam realmente ser submetidos a um representante do Estado, fazer com que aquelas causas que, sim, serão submetidas ao Poder Judiciário possam ser examinadas, avaliadas daquela forma artesanal, como é o ideal e que todo jurisdicionado quer. Pelo menos, se eu tivesse uma causa minha submetida a qualquer órgão jurisdicional, eu realmente desejaria que não apenas fosse solucionado rapidamente, muito mais célere do que é nossa média, por maior que seja a dedicação dos magistrados, de uma forma geral, né? Os prazos normalmente não me convencem como prazos razoáveis se eu fosse o respectivo jurisdicionado, mas também que pudesse dispor daquela dedicação que é o ideal em qualquer tipo de atividade judicante tradicional, e não essa situação que nós temos hoje, com esse volume absolutamente estarrecedor, que eu acredito que os colegas são tão habituados com esse volume que acham absolutamente normal, né, temos que julgar 10 processos por dia, 40, 50 por semana, e, de repente, não é nada demais, né, ser distribuído para o gabinete de um ministro 450 processos na semana. Isso é normal. Isso não é normal. Isso não é. Esse quantitativo não pode ser considerado normal. Patológico. Exatamente. E uma das fórmulas, que eu entendo que podemos utilizar envolve exatamente a utilização de todos os meios adequados de solução, mas em destaque a arbitragem desses conflitos trabalhistas. Então, agradeço, André, e também dou um abraço a todos os nossos telespectadores. Prezados colegas, antes de finalizar este pontual painel, que são 12 horas, convido-os para o prosseguimento do nosso RS Arbitration Day, RS, se vamos falar em inglês, nós estamos com anglicanismos aqui, que às 17h30 esses trabalhos continuam. Mas é fundamental meu profundo, sincero e carinhoso agradecimento ao desembargador Sérgio Torres Teixeira, à professora Carolina Tupinambá Nascimento, que emprestaram qualidade, fundamentos e adequação nas suas falas. Quer o exercício profissional como advogada e professora de Carolina, quer o exercício profissional judicante como desembargador do professor Sérgio, nós estamos aqui pensando em crescer culturalmente, em entender que as mudanças existem e tentar fazê-las mais adequadas possível ao nosso momento atual. É realmente uma satisfação enorme para a Câmara de Arbitragem da Federação, para a Câmara de Arbitragem do Centro de Arbitragem CAMERS e para a OAB a oportunidade de recebê-los. Agradeço muito a assistência presente ou futura, a virtualidade permite assistir depois, mas é no sentido de que ganhamos na manhã de hoje por um passo a mais, numa ainda mais conflituosa ainda arbitragem, que é a arbitragem trabalhista. Carolina Tupinambá Nascimento, Sérgio Torres Teixeira, do fundo do meu coração, muito obrigado. Devolvo a palavra para a organização. Forte abraço.